Eu quero falar nessa noite sobre a manifestação da salvação. Hoje é culto de ceia. É dia de nós entendermos o que Cristo fez por nós. Muitas vezes, querido, nós estamos atrás de muitas coisas. Mas existe algo na vida do ser humano que é maior do que todas as coisas, que é a sua vida eterna. Foi antes de ontem, eu e minha esposa tivemos que ir ao interior com urgência, porque uma mulher faleceu, de repente, partiu, mulher nova, cunhada da nossa irmã Elizabeth, nossa diaconisa, casada com o irmão dela, família muito pequena, mulher nova, sadia, disposta, animada, partiu. É um choque para a cidade, um choque para a família, um choque para o esposo que ficou. Mas a vida é assim. Eu falava com a diaconisa sobre isso, ela disse: apóstolo, mas o que explica isso? Muito difícil, ela desesperada, desde o primeiro momento, falando com ela pelo telefone, aqui ainda em Goiânia. Diz: calma, minha filha. E quando eu cheguei ali, ela encostou a sua cabeça no meu peito e disse: apóstolo, como que se explica isso? Eu disse: não tem explicação, nós somos vulneráveis. Todos nós iremos. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, outros partem no meio da vida, parece injusto, parece incerto, mas é a vida. E por isso o ser humano ele precisa entender qual é a maior grandeza que ele tem. A maior grandeza minha, a maior grandeza sua, querido, não é uma conta bancária recheada, gorda, um cartão de crédito ilimitado para gastar. Não é um carro zero do ano, melhor carro, melhor casa. Isso é coisa da terra, isso é coisa boa, não estou dizendo que é ruim. Isso é coisa básica que o ser humano precisa, que o ser humano quer, todo ser humano deseja. E eu vejo que é possível a todo ser humano ter, mas isso não é tudo. Isso não é tudo na vida de uma pessoa. O tudo na vida de uma pessoa é a sua alma, é a sua vida, verdadeiramente, a vida que ela nunca deixará de ser vivida, seja no céu, seja no inferno. Porque somente esses dois lugares existem para mim e para você depois dessa vida. O céu ou o inferno. Não tem outro lugar. Para mim é o céu. Eu determinei isso na minha vida. Nada e ninguém me tira do caminho do céu, do propósito do céu, da herança do céu. E aqui no livro de Gênesis capítulo 6, verso 5, Deus, Ele traz um decreto muito dolorido, muito talvez assim difícil de aceitar e de interpretar. Diz assim o texto: viu o Senhor, Gênesis capítulo 6, verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis
e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Fala comigo assim: Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Por que Noé era íntegro, justo, entre os seus contemporâneos, entre a sociedade, no meio da humanidade? Porque Noé andava com Deus. Fala para o teu irmão, diz: você precisa, mais forte, diz para ele: você precisa ter a consciência de andar com Deus. Você precisa de Deus. Fala para ele: eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Olhe para mim, como está seu caminho? Não responda. Qual é o caminho que você tem direcionado sua vida por ele? Qual é o caminho que você tem caminhado com suas pegadas por ele? Qual é o caminho? A Bíblia diz que existe um caminho que é estreito, apertado, mas ele lhe conduz à vida eterna. Mas existe um caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição. Por qual caminho você tem caminhado? Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. E eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestes, nela farás compartimentos, e a calafaterás com betume por dentro e... Fala para o teu irmão, diz: Deus, mais forte, diga: Deus espera de você uma atitude, uma ação interior e exterior que o agrade. Quantos entendem isso? Como que Deus falou com Noé? Era para passar betume por dentro e por fora. Como que Deus me quer? Deus me quer um homem íntegro, por dentro e por fora. Há muitas igrejas que se pregam o exterior. Se o exterior está bonito, pronto. Tem gente que só prega o interior. Não. A Bíblia diz que Deus, ele disse para Noé, é por dentro, mais forte, por dentro. Fala para o teu irmão, diz: se você tem Deus, se você é crente, as suas atitudes tem que definir isso. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Não adianta uma pessoa dizer: eu sou crente, mas o que ele faz, o que ele fala, não condiz. Que crente é? Mas vamos mais. Deste modo a farás de 300 côvados. Meu Deus, grande. Nunca tinha havido uma construção como essa. 300 côvados. Era quanto? O tamanho, o comprimento era quanto? Você sabe o que é 300? Essa medida? Dá mais ou menos 140 metros.
O côvado é isso aqui, ó. Olha para mim para você entender o que é um côvado. É a medida da ponta desse dedinho até aqui. Um côvado é isso aqui. Ele é em torno de 45 a 49 centímetros. Então, mais ou menos, né, o do Paulo, se fosse pela medida do Paulo, era maior do que a minha. O braço dele é maior. 140 metros de comprimento. Vamos mais. A largura de mais ou menos 24 metros de largura. Quase essa igreja aqui, 2 vezes. 2 vezes aqui, é 12. Vamos pensar da Arca de Noé. 24 metros de largura. Essa igreja dobrada para lá. 140 metros de... Essa igreja aqui, ó, tem 20 e poucos aqui até lá. Aí você pensa ela 7 vezes depois. Era a Arca de Noé. Vamos mais. Farás ao seu redor a altura de 14 metros. 14 metros. Dá um prédio de quantos andares, Raquel? Você é arquiteta? Quantos andares 14 metros? Dá para fazer quantas lajes? 5. 5 lajes. A Arca de Noé era um prédio de 5 andares. De altura. 140 metros de comprimento. 24 metros de largura. Fala assim, era uma construção faraônica. Mais forte, fala assim para o seu irmão, era uma construção faraônica. Fala assim comigo, Deus chamou Noé para construir algo grande. Fala para o teu irmão, diz, quando Deus nos chama. Mais forte, diz para ele, quando Deus nos chama. Deus nos chama para uma construção grande. Mais forte, diga, para uma construção grande. Olhe para mim. O que Deus tem para fazer na tua vida é grande. Não é pequeno. Porque quem trabalha com Deus, trabalha com coisas grandes. Deus chamou Noé para fazer algo grande. Então olhe para mim, você não é um coitadinho. Você não é um desdeixado na vida. Você é alguém que Deus chamou. E o que Deus quer fazer contigo é? O que Deus vai fazer contigo é? Você entende isso? Quando você entende isso, diz aleluia. Deus vai fazer uma coisa grande no seu casamento. Deus vai fazer algo grande na sua família. Deus vai fazer algo grande na sua vida espiritual. Deus vai fazer algo grande na sua vida financeira. O que Deus tem para fazer conosco é grande. E então Deus fala com Noé, farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, e um embaixo, e um segundo, e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra perecerá. Verso 18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Diz comigo, diz, Deus tem algo para a minha vida, mas também para a minha família. Olhe para mim, o Deus que te chamou, Ele chamou você, mas Ele vai tocar toda a sua família através de você. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Apóstolo, mas meu filho está assim, minha filha está assim, meu pai está assim, minha mãe está assim, meu marido está assim, minha esposa está assim. Não preocupe com isso, o que Deus vai fazer na tua vida é grande. E o que Deus tem para você, é para você e para toda a sua família. Para toda a sua casa,
vai alcançar a tua casa toda. Não é algo pequeno, não é algo só esporádico, não é algo limitado, é algo para todos. Verso 19: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as tuas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se ajunta contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Olhe para mim. Quando Deus falou com Noé que ia usá-lo, Ele então coloca a sua família no projeto. Mas o que é que Deus faz também com Noé? Deus coloca tudo que Noé tinha. Olhe para mim. Todas as áreas da sua vida vai ser alcançada por Deus. Deus pode alcançar todas as áreas da sua vida. Não é só uma, não é só duas, não é só meia, não é só mais ou menos. O Deus que você serve é um Deus completo. Quando entendem isso, diz glória a Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que nós temos, é um Deus que vai agir em todas as áreas da nossa vida. Todas. Todas. Deus disse para Noé: pega de tudo. Ele falou com Noé, Livon: pega de tudo, pega todos. Pega de toda a raça de animal, de répteis, de tudo. E coloca dentro da arca. Olhe para mim. Mas apóstolo, é difícil organizar tudo. Olhe para mim. O Deus que você tem na sua vida, preste atenção. O Deus que você tem na sua vida, Ele é capaz de organizar tudo na sua vida. Por isso está escrito: tudo é possível àquele que crê. Quando você entendem isso, diz glória a Deus. O Deus que nós temos, Ele na nossa vida, é um Deus que é capaz de entrar em todas as áreas da nossa vida e organizar. Mas é difícil, isso aqui está bem, mas aquilo ali não dá, aquilo lá está mais difícil, aquilo lá está muito complicado. Olhe para mim, já pensou, pastor Eduardo, colocar elefante junto com tigre? Já pensou pegar leão e colocar junto com ovelha? Aquela mistura toda dentro da arca. Já pensou pegar os répteis e colocar ali, as cobras? Foi répteis, de todos os répteis. Então a cobra entrou para lá, porque existe cobra até hoje. Até a cobra entrou para dentro da arca. Olhe para mim. Até a cobra Deus é capaz de controlar. Não existe área na sua vida que Deus não tem poder para controlar. Não existe situação que Deus não pode controlar. Não tem dificuldades que Deus não tem comando sobre ela. O nosso Deus é um Deus que manifesta com salvação. É um Deus grande. E no verso 28 ele diz: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Fala comigo: Deus quer me salvar. Mais forte, diga: Deus vai me salvar. Deus tem a salvação para eu entrar. Olhe para mim. Você vive em uma humanidade corrompida. Você vive em um mundo ilógico. Você vive nas situações adversas. Você vive no meio, talvez, de pessoas ingratas, infelizes. Num mundo depressivo. Num mundo todo desorganizado. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Deus é capaz de salvar você e preservar você e a sua casa. Deus tem salvação para mim, Deus tem salvação para você. É o que a palavra do Senhor diz lá no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 29 diz assim: e vós sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Deus. Paulo diz assim: e sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Deus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, querido.
você pode ser salvo. Você vai ser salvo. Você e a sua casa vai ser salvo. De quê? Após primeiro do inferno, segundo dos demônios, terceiro deste mundo, quarto dos problemas, das dificuldades, das lutas, do sofrimento, do desespero, da dívida. É impossível servir a Deus e ser fiel e continuar do mesmo jeito. Eu quero te dizer, quem anda com Deus prospera. Olhe para mim, quem anda com Deus cresce. Quem anda com Deus prevalece. Talvez demora dias, talvez demora meses, talvez demora anos, mas você vai prosperar em tudo. Você vai prosperar na sua vida espiritual, você vai prosperar no seu casamento, você vai prosperar na sua vida financeira, você vai prosperar no seu ministério, ou você vai prosperar na obra que Deus colocou você na frente. Porque quem anda com Deus, querido, ele cresce. Porque o nosso Deus é um Deus que caminha para a frente. É um Deus que tem salvação. É um Deus que tem a grandeza para nos levar e para nos introduzir. Noé. O nome Noé, no hebraico, que significa descanso. Indica descanso. Noé quer dizer Noai, no hebraico, quer dizer descanso. Eu quero te dizer uma coisa, quando Deus te chamou, Deus não te chamou para o tormento, Deus te chamou para o descanso. Quando Deus criou o homem, primeiro Ele criou o jardim para o homem descansar nele. O homem fez besteira, olhe para mim. O homem complicou as coisas. O homem saiu da direção das coisas. O homem perdeu o foco. Mas mesmo assim, Deus reverteu o quadro. Porque o nosso Deus é um Deus que quer nos descansar. Deus tem um descanso para a sua vida. Um alívio, um consolo. Por isso Davi diz, tua vara e teu cajado me consola. Porque o nosso Deus é um Deus que tem consolo para nós. A arca de Noé, ela fala sobre a salvação de Deus. Ela fala sobre a visão que Deus tem para comigo e que Deus tem para contigo. Qual é a visão de Deus para nós? É uma visão de nos salvar. É uma visão de nos recuperar. É uma visão de nos proteger. É uma visão de nos levantar. Como eu disse para vocês, quando Deus falou com Noé, aquilo durou um tempo muito grande, foi 120 anos. Levou 120 anos Noé construindo a arca. 120 anos ele construindo aquela obra que Deus tinha chamado ele para fazer. Eu quero te dizer, muita gente diz, apóstolo, Deus tem para mim a salvação, Deus tem para mim o descanso, mas por que eu estou assim? Por que a minha vida está passando por isso? Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, melhor duas. O maior problema das pessoas está em ouvir e obedecer a Deus. O grande incógnita da sociedade, o grande problema da sociedade, do ser humano, desde o tempo de Noé, não quer ouvir e nem obedecer a Deus. E por isso muitos não têm alcançado a salvação. E por isso muitos perderam a salvação. E por isso muitos desistiram da salvação. E por esta razão muitos entregaram a sua salvação, que estava tão perto, que estava tão junto dele. E ele desistiu, e ele abandonou. Por quê? Porque não ouviu e nem obedeceu a Deus. A Bíblia diz que Deus mandou Noé fazer aquela grande obra. Porque o descanso que Deus tem para nós, presta atenção, a salvação que Deus tem para nós é uma grande obra. Não é algo pequeno, não é algo qualquer, não é uma quimera qualquer, é algo grande.
é algo espetacular, é algo sublime, é algo extraordinário. E leva muitas vezes tempo, e leva muitas vezes dedicação, e leva muitas vezes suor, e leva muitas vezes fé. Ah, querido, não foi de um dia para a noite que Noé foi salvo, o Edson. Foi 120 anos trabalhando. Só ele e os 2 filhos, 3 filhos, indo ao mato, buscando madeira, cortando lenha, trazendo aquela madeira, indo atrás de betume. E as pessoas passando e dizendo: que é isso? O que você está fazendo? Você é doido? Você é maluco? É a mesma coisa que nos diz hoje: você é louco ser dizimista, você é louco ser ofertista, você é louco acreditar em Deus, você é louco fazer campanha de Israel, você é louco ouvir pastor, você é louco, você puxa saco de pastor, você está doido, cara, você está doida, mulher, para com isso. Quantos disseram isso para Noé? Quantos falaram isso no ouvido de Noé? Mas a Bíblia diz que Noé fez consoante a tudo o que Deus determinou para ele. Se você quer entrar na salvação de Deus, se você quer entrar no descanso que Deus tem para ti, que não é pequeno, é grande. Olhe para mim, a obra que Deus tem para você é grande, as bênçãos que Deus tem para você é grande, é extraordinária, mas você precisa entender, para você entrar nisto, muitas vezes vai levar tempo, muitas vezes vai levar sacrifício. Por isso o profeta Isaías fala no capítulo 1, verso 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor fruto desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes. A Bíblia diz que Noé, ele ouviu a voz de Deus. Eu quero te perguntar, é aí que se encontram as grandes interrogações, interrogativas da vida do ser humano. Querer e ouvir a Deus, obedecer a Deus. A salvação, ela se manifesta quando ouvimos a voz de Deus. E isso não é fácil. Ouvir a voz de Deus na sua vida não é fácil. Porque há muitas vozes que falam no nosso ouvido todo dia. A voz do vizinho, a voz do político, a voz da sociedade, a voz do comentarista de televisão, a voz do jornalista, a voz do pensador, a voz do psiquiatra, a voz do psicólogo, a voz dos filósofos, a voz daqueles que fazem a integridade da sociedade, a interação da sociedade. E há muitas vozes que se falam neste mundo diariamente. A voz da sua família, a voz dos crentes, a voz dos crentes bons, a voz dos crentes rebeldes, a voz dos crentes que querem, a voz dos crentes que não querem. Há quantas vozes nos falando nos ouvidos, mas Isaías diz que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Noé, ele ouviu a voz de Deus dentro dele. Ele deixou a voz de Deus penetrar os seus sonhos. Ele deixou a voz de Deus permear o seu coração, fazer parte da sua vida, tornar estilo de vida na vida de Noé. Noé, durante um período de 120 anos, ele foi capaz de ouvir os detalhes. O grande problema do crente, porque muitas vezes os crentes não preocupam com os detalhes, com as coisas pequenas. Olhe para mim, o que destrói as grandes plantações não são os grandes animais, mas muitas vezes são as pequenas raposas. São as pequenas coisas. O que acaba com um casamento não é as grandes coisas, mas é as pequenas. É os detalhes. É o detalhe que muitas vezes o marido perde. É o detalhe que a esposa perde. É isso que acaba. Quantos crentes têm se acabado por causa dos detalhes?
Mas Noé, ele preservou o detalhe. Deus disse para ele, faça uma porta lá em cima. Interessante, pastores e líderes, que Deus não mandou Noé construir uma porta embaixo. Ele mandou Noé construir uma porta em cima. Porque quando Noé saiu, ele saiu por aquela janela. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez foi pela janela. E sabe para onde que a janela dava? A janela não dava para baixo, a janela não dava para os lados, a janela só dava para cima. Noé, ele olhava para cima. Deus disse, Noé, você depende de mim. Você precisa construir esta janela lá em cima. Eu quero te dizer, amado crente, amado líder, é o detalhe de Deus na tua vida que vai te levar a uma dimensão que você nunca viveu, que você nunca experimentou, que você nunca sentiu, que você nunca imaginou na tua vida. Os detalhes do cristianismo, ele te empurra, ele te lança, ele te projeta a um nível que muitos ainda não chegaram. Os detalhes. O cristianismo é feito de detalhes. O detalhe da fé, o detalhe da oração, o detalhe do jejum, o detalhe de não parar. Noé conseguiu preservar os detalhes na construção da arca. O que você tem feito na construção da sua arca? Como que você tem caminhado na salvação que Deus tem colocado na sua vida? Como você tem tratado isso? Cristo morreu por mim. Ele morreu por todos nós. Você tem direito como eu tenho direito. Mas é os detalhes que me guarda. É os detalhes que me preserva. É os detalhes que me sustenta. Porque muitos dizem, eu aceitei Jesus como aquele. Eu tenho tantos anos de crente como aquela. E por que que aquele acontece isso na vida dele? Por que que aquela acontece e não acontece comigo? Por causa dos detalhes. Os detalhes são coisas fundamentais no cristianismo. Muitas vezes se unge 100 pastores no mesmo minuto, na mesma hora. Ou em um período de 40 minutos, unge 100 homens. Vem a mesma unção sobre os 100. Vem o mesmo Espírito sobre os 100. Mas uns vão e fazem. Outros vão e voltam. Por quê? Detalhe. Uns, eles olharam para o detalhe. E eles não deixaram passar a unção na vida deles. Quando entendem isso, diz glória a Deus. O Deus era o mesmo. O chamado era o mesmo. A unção era a mesma, mas o detalhe mudou as direções. Os detalhes mudaram a construção. Ei, esta noite Deus quer impactar você. Essa noite Deus quer mexer nas tuas entranhas interiores. Você precisa ser salvo deste mundo. Você precisa ser salvo dos demônios. Você precisa ser salvo, querido, dos inimigos que têm te amarrado há anos. Noé permaneceu. Ele viveu e estabeleceu. Você tem sido capaz de ouvir a Deus para gerar um grande manto de salvação para você e para a sua casa? Ou você tem negociado? Eu falei sobre isso no aprisco quinta-feira passada na minha casa, com aqueles que estavam lá. Eu fechei com isso, falando sobre negociar. Muitos negociam como Balaão negociou. Olhe para mim. O problema de Balaão era um homem de Deus, era um profeta. Mas o problema é que Balaão foi negociar com Balaque. Balaão, ele caminhou para negociar. Quantos crentes hoje têm negociado a unção? Quantos crentes querem negociar com Deus? Me dá um tempo. Não, Deus,
deixa eu só fazer isso aqui. Eu sei que está errado, mas um dia eu paro, um dia eu dou um jeito, um dia eu mudo. E vai negociando. Tem gente que diz, quando eu for rico, então eu vou fazer a obra. Outros dizem, quando eu vou aposentar. Eu conheço um homem, que ele falava para mim assim, todo dia, o dia que eu aposentar, eu vou ser pastor. Nunca vi legado daquele homem. A gente não aposenta para ser pastor. A gente é pastor. Não aposentado, aposentado, sem aposentado, de qualquer jeito a gente é pastor. A gente é pastor, olha para mim, com dinheiro, sem dinheiro, no dia bom, no dia mau, a gente tem que ser pastor. Quem entende isso diz glória a Deus. Tem gente que diz, não, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou ganhar muito dinheiro, então eu não vou sofrer. Sabe o que você está querendo dizer? Você não vai depender de Deus. Pastor é dependente de Deus, irmão José Rodrigues. Ele tem que ser dependente 100%. Pastor, ele depende de Deus ou ele depende de Deus. Jesus diz assim, olha, quando for para a obra, não leva nada no alforje, não leva dinheiro, não leva comida, não leva nada, mas eu irei com vocês, e eu suprirei vocês em tudo. Quando você entende isso, diz glória a Deus. Pastor é dependente de Deus, isso é detalhe. Todo mundo hoje quer ser pastor dessa igreja. Mas o dia que eu comecei... Presta atenção numa coisa. Deus te ama, Deus quer te salvar. Mas a salvação, ela depende tanto de Deus como de você. Porque você precisa ouvir a Deus para entrar na salvação. Quem está entendendo diz glória a Deus. Você precisa ouvir a Deus para você crescer, para você multiplicar, para você produzir. O que Deus tem para você é grande. A construção que Deus mandou Noé começar era grande. Era a tipologia da salvação de Cristo, a arca de Cristo, a salvação de Cristo. É a mesma tipologia. Deus só, Ele mostra o que Ele queria fazer com o homem. O que Ele é capaz de fazer. O que Ele é capaz. Se você crer, se você ouvir a Deus, você e a sua família vai entrar na promessa. Você e toda a sua casa vai alcançar as bênçãos de Deus. Não precisa ter medo. Seus filhos vão crescer no caminho do Senhor. O mundo não vai estragar os seus filhos, porque você tem ouvido a Deus. Quem ouve a Deus, a promessa o alcança. Quem entende isso diz glória a Deus. Quando entendem isso diz aleluia. Eu quero te dizer algo nessa noite, querido. Seus projetos precisam estar voltados para os detalhes de Deus. Os detalhes da sua vida têm a voz, a aprovação de Deus. Eu te pergunto nessa noite. Olhe para mim. Os seus detalhes, eles estão amalgamados com a vontade de Deus? O apóstolo está falando em gringo comigo. O que é amalgamado? Olhe para mim. Amalgamado é isso aqui, ó. Entrelaçado, misturado, a ponto de não separar. Os seus projetos, seus detalhes estão amalgamados com Deus. Segundo, a salvação se manifesta quando obedecemos a Deus. Você tem sido capaz de suportar a desaprovação do mundo por causa de Deus? Noé foi 120 anos, pastora Vera. Não foi um.
120 anos. Você imagina o que aconteceu ali? Quantas vezes ele foi desaprovado pelo mundo? Quantas vezes o mundo o acusou? Quantos passaram ali, pastor Wellington, e disse assim, mas já tem 80 anos. Cadê a chuva? Você não está nem na metade da obra. Você não vai dar conta de terminar isso. Isso é muito grande, ninguém construiu isso ainda. Olhe para mim. Quem ouve e obedece a Deus, produz construção que ninguém ainda construiu. Começa a acontecer coisas na sua vida que não aconteceu na vida de ninguém ainda. Muito vai dizer assim, mas isso não aconteceu com ninguém, como é que vai acontecer contigo? Vai, Ageu. Se eu ouvir, e nós ouvirmos e obedecer, vai acontecer. Aonde não tem jeito, aonde não tem como elusmar, começa a acontecer. Noé, ele não parou. Foi 1 ano, 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 112, 115. Continuou, no mesmo passo. Como Deus? O que eu tenho que fazer? Erianda labalassuri calahachéria. Há um tempo novo de Deus abrindo na tua vida. Deus quer te levar para coisas novas nesses dias. Você tem sido capaz de suportar a desaprovação do mundo? Noé pregava e eles diziam que ele está doido, ele está pirado. Você dá conta de ser repudiado pelo mundo? E mesmo fazendo, e não vendo nenhum resultado, você consegue continuar crendo, confiando que Deus está agindo e vai manifestar? Consegue, Erilda? Fazendo e não vendo. E continuar acreditando que Deus está agindo. Deus está agindo. Não está acontecendo nada, pastor Benedito. Está acontecendo nada. E você diz, Deus está agindo. Deus está agindo. O dia que Deus agir. Cheio. O dia que Deus agir. Será que você é capaz de continuar? Você não está vendo nada, Paulo. Você não está recebendo nada. Você não está sentindo nada. Mas você está andando com Deus. Você está nos detalhes de Deus. Aí muitos dizem, Alessandra, mas não aconteceu nada. Você está 1 ano na igreja. E aí? E aí, Junei? Já tem 1 ano de igreja, 2 anos, 5 anos, 10 anos, Adriana. E aí? Será que você é capaz de continuar andando com Deus? Noé continuou andando com Deus. Nas mesmas pisadas. Indo para a mesma mata. Na mesma floresta. Buscando as mesmas árvores. Cortando. Achando betume onde não tinha. Ele continuou. Ele não via chuva. Ele não via muita coisa diferente. Ele só via o povo dizer, você está doido, velho. O velhinho pirou. Raquel está com medo de eu ficar gagá quando ficar velho. Ela disse, eu não fica gagá não, que se eu ficar velho, né? Você não vai fazer besteira não. O povo começou a dizer, Raquel, Noé está gagá. Será que você é capaz de continuar? Sua família dizendo que você está maluco.
preciso dizer. Como a esposa de Ló, de Jó, falou para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Será que você é capaz de continuar crendo? Deus está agindo. Eu estou vendo as nuvens se formar diferente. E daqui a 80 anos elas vão derramar. E Etacalandei. O Deus de Israel fala contigo nessa noite. Será que você é capaz de andar comigo mesmo não vendo nada e nem sentindo nada? E crer que eu estou agindo por ti? Que eu estou preparando o teu dia, que eu estou preparando a tua hora, que eu estou preparando o teu momento. Eu estou te vendo, eu estou com os meus olhos abertos e os meus ouvidos estão atentos. Você dá conta de ser repudiado pelo mundo? E mesmo fazendo e não vendo nenhum resultado acontecendo na sua vida, e continuar crendo e confiando que Deus está agindo e vai se manifestar. Noé não conseguiu ganhar nenhum daquelas pessoas que passavam ali. Noé não conseguiu ganhar nenhum daquelas pessoas que estavam no mundo, a não ser sua família. Já pensou, pastor Benedito? Você pregar, e nenhum converter. E você continuar acreditando em Deus, Maria. Que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus batiza com o Espírito Santo. Nenhum. Será que você é capaz de pregar numa igreja 9 anos e não ver ela virar 200 membros e ainda acreditar que ela vai ser mais de 20 mil membros? Eu creio que os anjos já estão preparando o meu povo em Goiânia. Eu já creio na chuva de Deus. Talvez se você não crê, minha família não crê, ninguém crê, mas eu continuo crendo. Eu estou vendo o meu Deus agir, porque Ele me chamou para isto. E o Deus que me chamou, Ele não falha, Ele não desiste, Ele não para. Ele está contigo. Será que você é capaz de ver, de permanecer? Ou você abre a boca e diz: não está com nada. Isso é só pensamento infantil, isso é só lenda. Eu falava para um deputado federal essa semana que eu sentei com ele. Eu disse: eu só quero uma coisa tua. O Brasil vai começar a passar por dias difíceis. E você precisa ser homem de Deus, acima do que você tem sido naquela Câmara Federal. Só isso que eu quero de ti. Eu disse: está na hora de Deus fazer diferença nesse país. Nós temos visto muita coisa ruim acontecer nessa nação. Mas eu creio que Deus está levantando homens que vai mudar a história dessa nação. Eu creio no papel de cada um. Eu sou líder. E Deus te chamou para estar lá. Eu fui ali para ter uma conversa com aquele homem de 20 minutos. Cadê o presbítero? Coronel Denilson estava comigo. Foi 1 hora, 2 horas, eu disse: eu tenho que ir embora. Ele disse: espera mais um pouco, pastor. Vamos conversar mais. Larga esse negócio de política para um lado. E ele e a esposa dele diz: ora por nós. Foi eleito de novo. Homem de Deus. Pastor João Campos. Já votei nele 2 vezes, hoje eu votei pela 3ª vez nele. Eu disse: eu só quero uma coisa, filho.
que você não envergonhe o nome de Jesus naquele lugar. Só isso. Não quero dinheiro, não estou aqui para me vender, não quero R$1. Porque o povo não é meu, o povo é de Jesus. Não se vende altar, não se negocia altar. Se levanta profetas e se lança pessoas com propósitos definidos no reino de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Está chegando um tempo que nós precisamos entender os detalhes. Eu quero te dizer algo nessa noite, fechando esta palavra. Noé não conseguiu ganhar nenhum, mas ele não desistiu. Será que você é capaz de prosseguir? Nada acontecendo na sua vida, mas você dizer Deus ainda é maior? A salvação de Deus ainda é maior? Será que você é capaz? Deus te ama. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida, Diego. Deus tem ministério na sua vida. Deus tem chamado no seu coração. Deus quer arrancar dores que há aí dentro, revoltas, tristezas, amarguras profundas que tem dentro de você. O Espírito de Deus quer envolver essa igreja. Deus quer envolver a sua vida. Deus quer chamar você para continuar mesmo não vendo nada, mesmo não recebendo nada. Você dizer Deus é Deus, e eu bato continência para Ele. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Oh, xaranahanakananachai. O meu dia vai chegar. Você consegue permanecer mesmo, não vendo resultados naturais e rápidos. Porque hoje, o modelo do mundo é o imediatismo. Quase não saiu. É o imediatismo. Tudo tem que ser imediato. Tudo lança aqui e colhe logo. Olhe para mim, é a mágica do pé de feijão. Joga ele e ele cresce, vira o João do pé de feijão. É a mentalidade do mundo, pastores. Todas as imagens que acontecem e começam a ir para os livros, para as coisas, para as histórias, tem gente que acha que não é nada. É a imagem subliminar do capeta. Ele quer plantar isso. Satanás tem plantado nas gerações, já há mais de 3 gerações, ele tem plantado o imediatismo. Tudo tem que ser rápido. Rápido. Se não acontecer, não está. Se não acontecer, não existe. Não presta, não é nada. Olhe para mim, Deus não é assim. O Deus seu é o de ontem, é o de hoje, é o de amanhã. É o Deus eterno. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Olhe para mim, você precisa pensar com olhos eternos. Você precisa sentir com o coração eterno. Você precisa sair desse imediatismo rápido, ligeiro, tudo é prático. Não pipoca. Joga o milho e vira uma flor. Ei, você não é desses. Você é de Deus. Você é daquele que é de ontem, que é de hoje e será de amanhã. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Quando recebem isso na sua vida, diz glória a Deus. Saia do natural, saia do rápido. Entre na semeadura. Noé colocou em prática tudo o que Deus lhe ordenou. Noé teve a capacidade, olhe para mim. Noé teve a compatibilidade e o dinamismo de receber a revelação para construir a arca, que estava subdividida em 3 andares, em 3 fases.
Em 3 períodos de 40 anos. Deus trabalha no número 40. Todas as vezes que vem o 40, Deus quer coisas novas. Vai começar um novo tempo, uma nova fase, uma nova história. Foi assim com Noé, foi assim até com Jesus. 3 tempos de 40. 3 novos começos. 3 novas fases. 120 anos. Durante um período. Isso nos ensina o valor da persistência. Olhe para mim. Precisamos perseverar. Não foi dessa vez que tivemos um presidente evangélico, mas não podemos desistir. Vai chegar. O Brasil é do Senhor Jesus. Essa terra é do Senhor Jesus. Nós não vamos desistir dela. Nós não vamos negociá-la. Nós não vamos entregar ela. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Não foi dessa vez, mas virá, irmão José. Vai chegar o dia. Eu creio nisso. Antes de eu partir nessa terra, eu vou ver um presidente evangélico governando o Brasil. Porque Deus vai mudar. Quem sabe ele sai das igrejas de Cristo. As igrejas de Cristo têm esse manto. 3 presidentes norte-americanos foram das igrejas de Cristo. Quem sabe? Quem sabe Deus vai levantar um aqui nessa igreja, ou em uma das igrejas de Cristo nesse país. A igreja da restauração vai levantar um homem, uma mulher, que vai sentar no Palácio do Planalto e vai governar com justiça. Nós não podemos desistir. Olhe para mim. Não desista da tua causa. Não desista da tua fé. Não desista. Não desista. Não desista de ser crente. Não desista de continuar. Não pare. Persiste. Vá até o fim. Olhe para mim. A promessa é para aqueles que vão até o fim. Apocalipse fecha dizendo: e aquele... O que Apocalipse diz às igrejas? E aquele que perseverar até... Está fraco. Aquele que perseverar até o... será coroado. Quem entende isso diz glória a Deus. Apóstolo, mas eu estou passando. Passe. Vença. Deus está contigo. Mas eu não estou vendo. Não está acontecendo. Mas Deus está agindo, Raul. Deus está agindo. Deus está movendo. O seu Deus é um Deus que não para. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, fechando, que o nosso Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. Se você quiser ler a Bíblia, abra aí e veja. Deus trabalha. Diz assim Isaías: o nosso Deus é diferente. Desde a antiguidade não ouvi um Deus a quem a este, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Quem espera em Deus, levante as suas mãos. Quem espera em Deus, fique de pé. Coloque-se de pé. Olhe para mim. Você precisa ter consciência profética. Vai acontecer. Olha aqui, vai acontecer. Natanael virou para Jesus e disse assim. Virou para Filipe e disse assim: pode sair alguma coisa que presta de Nazaré? Olha aqui. De Nazaré saiu o meu Salvador, o seu Salvador. Da aldeinha, da Alto da Galileia, aonde ninguém queria morar. A mais imprestável de todas. Mas a mão de Deus se manifestou lá. Eu quero te dizer, se Deus está contigo, fique firme, vai acontecer.
Vai acontecer. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Vai acontecer. Vai sair. Vai mover os céus. Ei, feche os seus olhos. Aonde você está? Feche os seus olhos aonde você está. Oh, meu Jesus amado. Meu querido mestre, amado do meu coração, promove em mim a tua salvação, Senhor. Me ajuda a te ouvir e te obedecer, mesmo na ilógica, mesmo na inércia, mesmo na incapacidade, mesmo no dia mau, mesmo da maneira adversa. Me ajude, Deus, a vencer os detalhes, a não perdê-los. Me ajude, Deus, a te ouvir e fazer como o Senhor quer. Ajude essa igreja, Pai. Coloque a mão no teu coração. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente hoje, mas aí é onde você está, com seus olhos fechados. Diz: oh, mestre, me ajude. Me ajude a entrar na tua salvação. Me ajude a ver. Me ajude a caminhar pela tua salvação. Diz para ele: me salva, Senhor. Me salva do homem perverso. Me salva do sentimento errado. Me salva do desejo incontrolado, insaciável do pecado. Me salva, Senhor, disso. Fale para ele, jovem. Peça a ajuda dele nessa noite. Diz: Senhor, me ajude a perdoar aquele que me feriu tanto. Talvez foi teu pai, teu irmão de igreja. Talvez foi teu filho. Talvez foi seu melhor amigo. Peça a Deus, diz: Senhor, me ajude a ficar longe desse sentimento. Me ajude, Deus, a sair da inveja, do ciúme. Oh, Deus, me ajude. O sentimento de rejeição, de incompreensão, de injustiça. Me salva, Senhor. Oh, meu Senhor. Oh, meu Senhor, me ajude. Me ajude a permanecer mesmo que tudo esteja contrário. Tudo esteja o contrário das ondas, o contrário das cachoeiras. Mas me ajude. Me ajude, Senhor, a vencer as correntezas da vida, as correntes, as pressões. Me ajude a permanecer até o fim. Me ajude a permanecer no meio da salvação e entrar para dentro dela e sobreviver por ela. Me ajude, Senhor. Me ajude. Me ajude.